do leste chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1.600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os hititas. Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos de leitores do Velho Testamento, conquistaram a Babilônia. Séculos de caos político iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. A antiga Assíria era um dos poderosos rivais da Babilônia. Este enorme touro alado assírio com cabeça humana é um testemunho contumaz do poder da Assíria. O Império Assírio era uma enorme máquina militar, amplamente encarada como um dos reinos mais brutais e opressores da história. Em 689 a.C., um golpe impõe ainda mais humilhação sobre a Babilônia. Na tentativa de dominar uma revolta babilônica, as hordas assírias sob o rei Senacherib pilham e queimam a Babilônia e jogam todos os escombros no Eufrates. Os assírios inundam a cidade. Até suas fundações são destruídas. Senacherib se gaba. Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente, para que nos dias que virão o local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a extirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Senacherib deixou a Babilônia achando que havia lhe dado o golpe fatal. Ele estava redondamente enganado. A Babilônia não se abate assim tão facilmente. Ela se ergueria novamente para aclamar sua vingança. E foi exatamente o que aconteceu. O local da Babilônia foi eventualmente ocupado e reconstruído pelos caldeus. Foram os caldeus que finalmente humilharam a orgulhosa Assíria. Foi no ano de 612 a.C. quando os caldeus atacaram as muralhas de Nínive, capital da Assíria. Nínive caiu. Foi totalmente destruída. Hoje, as ruínas de Nínive atestam a destruição quase total da antiga cidade. O desaparecimento de Nínive foi tão completo que só foi redescoberta há 150 anos. O poder da Assíria havia sido domado, mas sob os caldeus, Babilônia estava de volta com sua vingança. E aí está uma grande chave para a história e a profecia bíblica. A Babilônia. Esta grande cidade, este grande inimigo simbólico de Deus, emerge repetidamente do abismo da destruição. Ela reaparece sempre nos diversos estágios da história, influenciando o curso da civilização. A queda assíria deixou um vácuo que tanto o Egito quanto a Babilônia procuraram preencher. 1000 anos após a Era de Ouro de Hammurabi, a Babilônia finalmente tinha a chance de reganhar a proeminência e o prestígio que um dia foram seus. E estávamos no verão de 605 a.C. Forças babilônias bem armadas realizaram um ataque rápido e decisivo contra os egípcios. Suas forças se confrontaram em Caxemir, ao norte da Assíria. A batalha custou ao Egito seu controle do Oriente Médio. Agora, quase um milênio após Hammurabi, a Babilônia mais uma vez mantinha um poder indiscutível no antigo Oriente Próximo. Sim, a Babilônia estava de volta. Mas será que uma Babilônia ressurgente, reconstruída, poderia evitar a sorte que havia assolado a cidade de Nimrod e o império de Hammurabi? Somente o tempo iria dizer. Babilônia, passado, presente e futuro. O exército egípcio do faraó Nexo II se defrontou com a Babilônia em 605 a.C. em Caxemir, no rio Eufrates. O combate foi acirrado. As perdas egípcias foram estarrecedoras. A batalha custou aos egípcios seu controle do Oriente Médio. O general que despachou os egípcios era um príncipe coroado caldeu de 25 anos. Ele mais tarde se tornaria o maior rei da Babilônia, o legendário Nabucodonosor. A Babilônia chegaria ao ápice de sua glória sob o poder desse dirigente. Nimrod, Hammurabi e agora Nabucodonosor. O Velho Testamento treme ao ouvir seu nome. Sob seu reinado, a Babilônia se tornou a metrópole mais poderosa de seu tempo. Invejada, temida tanto por amigos quanto inimigos. Nabucodonosor, o rei, pelo que podemos dizer, é um composto
de vários aspectos de seres humanos. Ele é poderoso e cruel quando ele precisa ser. Ele também aparece como um ser humano que tem dúvidas, perguntas. Ele não consegue responder a todas as perguntas. Então ele tenta se cercar daqueles que, pelo menos, podem responder a algumas dessas perguntas. E se eles não as respondem muito bem, ele os elimina. E isso é verdade com relação a vários déspotas orientais. E Nabucodonosor é assim. Ele também é um construtor. Ele quer seu nome perpetuado. Então ele constrói a Babilônia, mas também constrói fora da Babilônia. Novamente, ele reconstrói templos. Ele faz todas essas coisas numa tentativa de agradar os deuses. Porque ele não tem certeza do que os deuses irão fazer. Mesmo que ele possa mandar em seres humanos, ele não pode dominar tudo. Então, vemos esse complexo num só indivíduo. Mas não podemos penetrar em sua mente. Somente podemos ver o que ele tentou fazer e criar, e tentar imaginar o que motivou seu temperamento. Foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém em 605 a.C. Durante seu reinado, o reino de Judá foi reduzido a um estado de vassalo. 5 anos mais tarde, contra o conselho do profeta Jeremias, os judeus se rebelaram contra a Babilônia. Nabucodonosor retaliou 2 anos mais tarde, sitiando Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Jerusalém caiu em 597 a.C. Naquela época, Nabucodonosor levou o monarca judeu, o jovem Joaquim, de volta para a Babilônia. Ele então colocou um rei fantoche, Zedequias, no trono de Judá. Tudo isso é mencionado pelos autores da Bíblia. É interessante notar que alguns desses detalhes são confirmados por inscrições encontradas nas ruínas da própria Babilônia. Este bloco de barro do Museu Britânico, chamado de Crônica de Nabucodonosor, foi traduzido em 1956. Ele registra a derrota dos egípcios em Caxemira em 605 a.C. Nos conta sobre a subida de Nabucodonosor ao poder, menciona a conquista de Jerusalém e a nomeação de Zedequias como rei fantoche em Judá. Esta é uma confirmação surpreendente dos famosos eventos da história bíblica. Mas, uma década mais tarde, a Judéia se rebelaria pela última vez. O rei fantoche de Jerusalém, Zedequias, fez uma trama com os egípcios. Nabucodonosor reagiu com um ataque final devastador. Durante 18 meses, a cidade ficou sitiada. Finalmente, no verão de 587 a.C., Nabucodonosor conquistou e dessa vez destruiu Jerusalém e seu templo. Ele pilhou seus tesouros e levou a maior parte da população restante para a Babilônia. O reino da Judéia deixou de existir. Os judeus se tornaram um povo em exílio. Uma pungente lembrança disso é relatada no Salmo 137. Esta bela canção expressa a extrema tristeza dos judeus cativos, chorando por sua terra natal. By the rivers of Babylon, we sat down and wept when we remembered Zion. If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. May my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not remember you, if I do not consider Jerusalem my highest joy. Babilônia estava no auge de sua glória quando os exilados judeus chegaram.
Os cativos da Babilônia ficaram pasmos quando a viram. De acordo com os historiadores gregos, a Babilônia era maior em esplendor do que todas as cidades do mundo conhecido. Vinham visitantes de muitas partes para ver as maravilhas da Babilônia. Nabucodonosor foi um grande construtor, assim como um grande general, como Ramsés II no Egito, como Salomão em Israel. A Babilônia de Nabucodonosor era uma cidade de magníficos palácios, templos, parques e jardins. A escala e o tamanho gigantesco da cidade era surpreendente. Sua população estava estimada entre 100 e 200 mil. Era a maior cidade da Terra. Nosso detalhado conhecimento sobre a Babilônia de Nabucodonosor é resultado do trabalho árduo de um arqueólogo alemão, Robert Caldwell. Quando ele iniciou suas escavações em 1899, os achados iniciais de Caldwell foram descartados por seus colegas. Mas, à medida que suas escavações começaram a descobrir a Babilônia da Bíblia como uma realidade histórica, seu trabalho se tornou o assunto da Europa. Ao norte da cidade, Caldwell descobriu pilhas de azulejos azuis na areia. Os azulejos haviam decorado as paredes laterais do caminho processional da cidade. O tijolo era o material padrão usado pelos babilônios para construir. Caldwell enviou os tijolos de volta para a Alemanha para identificação e para montagem. Os resultados foram surpreendentes. Aqui no Museu Pergamon, em Berlim, estão os tijolos originais da época de Nabucodonosor, todos montados. Esses magníficos leões, por exemplo, eram um símbolo da deusa Istar, uma das maiores divindades da Babilônia. Havia 120 desses leões ladeando o caminho para o enorme portão de Istar. Esta é a visão do caminho processional da Babilônia de hoje. As pedras que formam a pavimentação são as mesmas sobre as quais Nabucodonosor caminhou. Suas paredes foram parcialmente reconstruídas por arqueólogos, e embora elas não tenham os belos leões de tijolos brilhantes que uma vez se adornavam, elas ainda fornecem a ideia da magnificência dessa famosa avenida. Um homem se impressionou com as descobertas de Caldwell, um diretor pioneiro de filmes, D.W. Griffith. Em 1916, Griffith produziu Intolerância, um filme histórico sobre a desumanidade do homem para com o homem. O tema central no filme de Griffith era uma espetacular reprodução da vida na Babilônia, com o clímax da queda da cidade. No filme, Griffith traz de forma mágica para a tela a magnificência e a grandiosidade da Babilônia de Nabucodonosor. Uma cidade que havia sido enterrada durante 25 séculos. Quando usamos a expressão esplendor pagão, ela poderia ter sido criada para a antiga Babilônia. Griffith mostra uma Babilônia de um grande esplendor arquitetônico. Uma Babilônia repleta de vida e de vitalidade. Suas ruas fervilhavam com mercadores, cartomantes, músicos ambulantes, agiotas, soldados, prostitutas, representantes dos governos, banqueiros e escravos. Griffith ofereceu ao público uma primeira visão do poder e da magnificência da Babilônia em seus dias de glória, assim como incrível ganância e sensualidade na cidade. A Babilônia de Nabucodonosor tornaria pequenas muitas de nossas modernas cidades por seu tamanho e esplendor. Vamos conhecer sua imensa escala. A Babilônia tinha um formato quase quadrado, dividido ao meio pelo rio Eufrates. A cidade foi construída com precisão. Suas ruas retas e largas cruzavam umas às outras em ângulos retos, como a maioria das cidades de hoje. A Babilônia estava cercada por uma muralha defensiva dupla, circundada por um fosso. Era a cidade mais bem protegida do mundo antigo. De acordo com uma fonte antiga, as muralhas da Babilônia tinham mais de 100 metros de altura por 30 metros de largura. Havia espaço suficiente em seu topo para permitir que uma charrete puxada por 4 cavalos desse uma volta completa. Os babilônios achavam que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas em intervalos regulares. Mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal, norte e sul da cidade. Ele possuía mais de 20 metros de altura, pavimentada com pedras e ladeada por leões esculpidos
E o caminho processional levava para o norte, para o grande templo dedicado ao deus Merodach. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o portão de Istar, magnífico e imponente. Era um símbolo arrogante da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Este era um dos 8 portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Istar, a popular deusa do amor. Como o que fora feito com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos vividamente coloridos aqui para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. O portão de Istar, renomado em todo o mundo, é um símbolo do inigualável poder e força da Babilônia. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de conquistas distantes. O verdadeiro portão de Istar está em Berlim. Turistas podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho. Na entrada deste sírio foi construído pelo governo iraquiano. Não muito distante do portão de Istar, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio continha 4 grandes pátios cercados por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a residência brilhante e a morada da majestade. Essa reconstrução moderna nos dá uma ligeira ideia de como era o palácio na época de Nabucodonosor. Tijolos modernos, gravados com o nome Saddam Hussein, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Os novos tijolos substituem os tijolos quebrados e pilhados que formavam a parte superior do antigo palácio. Com um pouco de imaginação, podemos voltar no tempo e entrar no palácio. Passar pela entrada principal, cruzar o pátio leste para um segundo pátio e então para o grande pátio central. Este pátio central que está sendo reconstruído é uma área aberta que mede 66 metros por 60. Por aqui, há 25 séculos passados, passaram dignatários visitantes, embaixadores estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central está a grande sala do trono de Nabucodonosor. Vamos ver como é por dentro. A sala do trono mede 56 metros por 18. Ela se compara em tamanho com a famosa sala dos espelhos em Versalhes, na França. Aqui, parcialmente afastada para dentro da parede, ficava o trono de Nabucodonosor. No Museu Pergamon de Berlim, há uma reconstrução de um friso de tijolo vitrificado das paredes da sala do trono. Ela nos dá uma ideia da magnificência da arquitetura e da decoração do Palácio Real em seus dias de glória. Que lugar ele deve ter sido? O efeito devia ser surpreendente. E aí está a questão. A obra pública de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória de Babilônia e de seus deuses na mente de todos. Ligeiramente a oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz-se que Nabucodonosor construiu o Jardim Suspenso, na verdade um jardim em terraços, para agradar sua esposa favorita. Essa jovem rainha, desacostumada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia a falta do frescor das montanhas e das florestas de sua terra natal. Muitos arqueólogos acreditavam que os jardins suspensos estariam situados perto do portão de Istar. E foi lá, no canto nordeste do palácio, perto do portão Istar, que o professor Caldwell havia descoberto uma estrutura incomum. Era uma cripta subterrânea consistindo de uma série de 14 cofres em arcas. Perto havia um poço singular com 3 vãos. Caldwell e outros arqueólogos concluíram que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme, possivelmente as fundações para a construção dos jardins suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmaras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins, então, teriam, de forma mais lógica, sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio. Imaginem o que era. A Babilônia estava em seu zênite. Suas muralhas altas mostravam brasões com os símbolos coloridos de um grande império. Babilônia era impressionante, mas também era notória por sua decadência e por sua sensualidade.
Afastada do verdadeiro Deus, viciada ao comércio e à idolatria, a decadência mora e a corrupção em Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma distinção e tanto, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecado por seus prazeres malévolos e repleto de orgulho por seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais da Babilônia, o povo do Antigo Oriente Próximo era atraído a servir aos deuses da Babilônia, Merodach e Istar. Como veremos a seguir, a cidade da Babilônia, conforme descrita no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de 7 estágios ou um ziggurat. Esta grande edificação julga-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, feita por Nimrod. O ziggurat estava localizado a cerca de 800 metros ao sul do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade no porto de Nova York. Os babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possuía em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor se gabava. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que seu topo rivalize com os céus. A atitude de Nimrod estava viva e presente. Nada mais resta do ziggurat hoje em dia, somente os resquícios de tijolos de sua base. A torre foi há muito tempo pilhada em seus tijolos e agora é simplesmente um buraco no chão. Oposto ao ziggurat havia um enorme templo, o Templo de Merodach. Ele abrigava uma grande estátua de Merodach que diz-se era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando Senhor. Do relicário de Merodach, Nabucodonosor espalhou o conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodach numa profecia que predizia a queda da Babilônia. Jeremias 52. A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodach abatido. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Assim, os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inexpugnável. Seu poder e sua riqueza dominavam o Antigo Oriente Próximo, mas igualmente sua crueldade e sua luxuriante idolatria. Como vimos na Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém em sua corte, a não ser uma pessoa, um jovem judeu cativo, um homem de Deus chamado Daniel. Babilônia, passado, presente e futuro. Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível. E também era um regente astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros proeminentes cidadãos de Jerusalém para a Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Os reis antigos, com frequência, escolhiam estrangeiros para preencher postos chaves, porque eles não eram uma ameaça ao trono, o que alguém de sua própria identidade étnica ou nacional poderia ser. Então, eles usavam um estrangeiro, como um judeu, porque usavam sua habilidade e, ao mesmo tempo, não se sentiam ameaçados por tal indivíduo. Dentre esse grupo seleto, Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as melhores histórias conhecidas da Bíblia.
Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, envaidecido, os condenou à famosa fornalha ardente. Daniel 3, 19 e 25. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. E ele tornou e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abed-nego para ficarem a seu lado. O fogo não havia feito mal a seus corpos, nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou seu anjo para salvá-los e os promoveu a altas posições em seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era de fato estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão do mundo conhecido, cujos feitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu, trazido de sua terra natal para a Babilônia. Um servo do verdadeiro Deus, e apesar disso, leal a seu rei. Nabucodonosor é apresentado como sendo, pelo menos no livro de Daniel, relativamente simpático ao Deus de Israel e ao Deus de Daniel. Mas dizer que Nabucodonosor era alguém que havia colocado sua fé no Deus de Israel e de Daniel, eu diria que não. Esses reis antigos eram grandes políticos e eles tomavam decisões a esse respeito que eram tomadas, eles achavam, a seu próprio favor. Foi quando Daniel se encontrava preso na Babilônia que ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e visões. Deus estaria fornecendo aos dois uma visão do futuro. O 2º capítulo do livro de Daniel registra um sonho particularmente perturbador de Nabucodonosor. Daniel o descreve. Daniel 2, 32 e 35. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Não foi à toa que este sonho perturbou Nabucodonosor. Daniel disse ao rei o que havia visto e lhe fez uma interpretação, uma revelação do próprio Deus. A cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor. A prata, o bronze e o ferro e parte de barro e ferro da estátua representavam os reinos sucessivos. Cada um deles era inferior ao outro. A pedra simbolizava o justo reino de Deus, o Deus não visto que determina o destino de todos os reinos, inclusive o de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor soube da interpretação, se prostrou diante de Daniel e novamente louvou o Deus de Israel. Mas a velha arrogância em breve voltaria. O livro de Daniel retrata Nabucodonosor sob molde de muitos ditadores que vimos passar pelo curso da história. Era orgulhoso e dado a ataques de raiva. Controlava um grande império, mas não conseguia se controlar. Daniel avisou a Nabucodonosor que Deus, que controlava todos os reinos da terra, o humilharia gravemente se não mudasse o seu comportamento.
Os avisos caíram em ouvidos surdos. Ao invés de dar a glória a Deus, Nabucodonosor se viu como uma fonte da grandiosidade. O livro de Daniel descreve como Deus humilha o orgulhoso rei